Hoje estamos vendo a palavra do Salmo 29. O texto de hoje diz que nós, o povo de Deus que recebeu a salvação, devemos dar glória e força somente a Deus. Também diz que Deus, que realiza esta salvação, é muito maior e mais vasto do que nós, humanos, imaginamos. E, especialmente, fala sobre a escolha soberana de Deus e sua bênção nesta salvação. Então, o que exatamente a palavra diz? Hoje queremos descobrir sobre isso e compartilhar a graça. Primeiro, o texto de hoje diz que nós, o povo de Deus que recebeu a salvação, devemos dar glória e força somente a Deus. No texto de hoje, Salmo 29, 1, 2. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Aqui, filhos dos poderosos, se traduzido literalmente, pode ser chamado de filhos de Deus ou filhos dos deuses. Por isso, pode-se ver que algumas traduções da Bíblia o traduzem como ó filhos de Deus. Claro, isso se refere a nós, o povo de Deus que recebeu a salvação. Em outras palavras, esta palavra significa que nós, o povo de Deus que foi salvo, devemos dar e continuar dando glória e força a Deus pela salvação que recebemos. Aqui, tributar significa atribuir algum resultado, etc. Em suma, atribuo a salvação que recebi a Deus. Por que é assim? Porque a salvação que recebemos não é alcançada por minha própria justiça, méritos, cooperação ou ajuda. Pelo contrário, a salvação que recebemos é puramente a graça de Deus. Não, nossa salvação é uma obra realizada apenas pela força, poder, autoridade, sabedoria e glória de Deus. Não é verdade? Deus nos escolheu antes da eternidade e trabalhou arduamente para nos salvar. Olhando para a Bíblia, podemos ver que o plano de salvação de Deus para nós está detalhado, e vemos que Jesus veio a este mundo de acordo com esse plano de salvação, morreu derramando seu sangue na cruz, para limpar todos os pecados de qualquer pessoa que creia nisso e salvá-la, chamando-a de justa gratuitamente. Não, podemos confirmar que Jesus enviou o Espírito Santo entre nós, através dele, está realizando a salvação. Ou seja, ele nos chamou para a Igreja 153, nos fez ouvir as palavras do Evangelho para conhecer a Deus, e nos deu a conhecer a salvação que Deus realiza, para que, crendo no mérito do sangue do Filho unigênito, pudéssemos alcançar a salvação sob sua direção e operação. Desta forma, podemos confirmar que nossa salvação é uma obra realizada apenas pela força, poder, autoridade, sabedoria e glória de Deus. Portanto, o povo de Deus deve, por direito, dar e continuar dando toda a glória e força ao Senhor pela salvação que recebeu. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Aqui, dizer tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome significa que, nesta salvação, a glória de Deus não deve ser prejudicada nem um pouco. A glória de Deus não deve ser limitada ou diminuída nem um pouco. Pelo contrário, toda a glória deve ser inteiramente entregue a Deus. Em outras palavras, o fato de eu ter recebido a salvação é puramente a graça de Deus. Ou seja, Deus me salvou apenas através de seu nome, isto é, através de sua sabedoria, poder, autoridade, amor e misericórdia. Se não fosse assim e eu afirmasse que, na obtenção de minha salvação, houve minha justiça, mérito, ajuda ou cooperação, então a glória que Deus deveria receber seria diminuída e prejudicada na medida dessa afirmação. Portanto, nós, o povo de Deus, devemos, por direito, dar toda a glória e força inteiramente a Deus. Ó Deus! Confesso que sou um pecador que não teve escolha a não ser morrer eternamente devido ao pecado. Obrigado por me salvar, eu que sou menos que este verme. Confesso que ter podido receber a salvação é puramente a graça de Deus. Assim, sem se vangloriar ou exibir minha justiça, méritos ou boas obras nesta salvação, devemos dar glória somente a Deus. Além disso, de que forma devemos dar glória a Deus? Adorai o Senhor na beleza da santidade. Aqui, beleza da santidade, com o sentido de vestes sagradas,
refere-se à veste de justiça que Deus coloca em seu povo. Ou seja, Deus limpa de todos os pecados qualquer pessoa que creia no mérito do sangue do Messias e a chama de justa gratuitamente, inocente, santa, e refere-se precisamente a essa veste de justiça. Por exemplo, os sacerdotes no tempo do Antigo Testamento tinham que se vestir com vestes sagradas com ornamentos espirituais toda vez que se apresentavam diante de Deus. Claro, isso prefigurava e simbolizava a veste de justiça que nosso povo de Deus usaria no futuro ao crer no mérito do sangue do Messias que viria a este mundo. Em outras palavras, nosso povo de Deus deve, por direito, receber a limpeza de todos os seus pecados através da fé no mérito do sangue do Messias, Jesus Cristo, enviado por Deus, ser justificado gratuitamente, e apresentar-se diante de Deus para adorá-lo. Isso mesmo é a forma suprema de dar glória ao apresentar-se diante de Deus. Pelo contrário, apresentar-se diante de Deus para dar glória sem crer sequer no mérito do sangue de Jesus Cristo não faz sentido algum. Segundo, o texto de hoje diz que Deus, que realiza esta salvação, é muito maior e mais vasto do que nós, humanos, imaginamos. No texto de hoje, Salmo 29, 3-9. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e ao Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as corças e desnuda as selvas, e no seu templo cada um diz, glória. Estas palavras nos dizem quão grande e vasto é o nosso Deus. E para dar testemunho disso, dá vida ao exemplo de uma inundação. Como é normalmente quando há uma inundação? Normalmente, quando uma grande quantidade de chuva cai do céu, troveja e relampeja lá no alto, e muita água transborda nos vales, e em casos graves, ocorrem deslizamentos de terra que levam muita lama, e todas as árvores são arrastadas pela correnteza, fazendo com que a montanha fique pelada como uma colina careca. Então, os animais selvagens assustados perdem o caminho e correm de um lado para o outro e, mesmo em casos graves, acontece de as corças abortarem devido ao estresse. O texto de hoje está pintando exatamente essa imagem. Ou seja, tudo o que acontece neste mundo está sob o governo e a soberania de Deus. A esse ponto, nosso Deus é grande e vasto. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Aqui, voz, significa som da voz. Esta voz aparece um total de 7 vezes no texto de hoje, o que simboliza o perfeito poder, majestade e grandeza de Deus, bem como o perfeito governo e soberania de Deus. E aqui, águas, refere-se às nuvens espessas que contêm uma grande quantidade de chuva. No entanto, esta palavra evoca a criação do mundo por Deus em Gênesis, capítulo 1. Olhando para Gênesis, capítulo 1, vemos que o nosso Deus cria todas as coisas apenas com a sua palavra. Da maneira disse Deus, haja luz, e houve luz. Como isso, as palavras do texto de hoje mostram que o nosso Deus, apenas com a sua voz, com a sua palavra, governa e domina este mundo e todo o universo de acordo com a sua vontade. Embora tudo isso seja difícil de entender com nossa razão e sabedoria humana. De qualquer forma, esta sabedoria, poder e glória de Deus. Todas essas coisas são maravilhas que nós, humanos, nem sequer conseguimos conceber. Não, Deus é muito maior e mais vasto do que nós, humanos, pensamos e julgamos. Por exemplo, Deus é aquele que, apenas com a sua palavra, pode criar não apenas um universo, mas milhares, dezenas de milhares de universos, e pode governar e dominar tudo o que criou de acordo com a sua vontade. Então, por que Davi enfatiza isso aqui? É porque nós, humanos, pensamos neste Deus maravilhoso de maneira muito pequena, muito insignificante. Devido a isso, podemos não entender nada e duvidar desta salvação que Deus realiza. Ou seja, ao aprisionar Deus em minha própria razão e sabedoria, limitando, reduzindo e pensando no poder, autoridade e sabedoria de Deus, como algo muito pequeno, pode-se não entender e duvidar, como Deus pode realizar tal salvação.
Não é verdade? Muitas pessoas, mesmo vendo e ouvindo maravilhas sobre a salvação que Deus realiza, não a entendem de forma alguma, duvidam e não a aceitam. Por que é assim? É porque existe uma tendência de pensar no poder, autoridade, sabedoria e glória de Deus, de uma maneira muito pequena e reduzida. Ei! Alguém não inventou isso por religião. Além disso, pode-se até ver pessoas zombando e escarnecendo. Não, como pode uma virgem que não conhece homem dar à luz um filho? E como pode um morto voltar a viver com um corpo espiritual e ascender? Mas o nosso Deus é aquele que, apenas com a sua voz, com a sua palavra, pode criar milhares, dezenas de milhares de mundos e universos, e pode governar e dominar tudo o que criou de acordo com a sua vontade. Não, o nosso Deus que realiza esta salvação é muito maior e mais vasto do que nós, humanos, pensamos. Portanto, se Deus decidir fazer, Ele pode realizar não apenas esses milagres que encontramos na Bíblia, mas milagres muito maiores do que esses. Seja a concepção pelo Espírito Santo, o nascimento virginal, a ressurreição e ascensão, ou o milagre dos 5 pães e 2 peixes que alimentaram milhares de pessoas, ou o milagre do maná que caiu do céu durante 40 anos, etc. Não, Deus pode realizar milagres muito maiores do que este se assim desejar. Também existem pessoas assim. Existem pessoas que pensam que, para que Deus possa realizar esta salvação, nós, humanos, devemos fornecer alguma justiça, mérito, ajuda ou cooperação. Em outras palavras, existem pessoas que pensam que, para o homem ser salvo, ele deve guardar e praticar toda a lei de Deus, ou deve fazer muitas boas obras. Elas pensam que só então Deus poderá finalmente salvar tal pessoa. Da mesma forma, existem pessoas que afirmam que nós, humanos, se apenas crermos no mérito do sangue de Jesus Cristo, absolutamente não podemos ser salvos, mas que a isso deve ser acrescentado o arrependimento, como a dor e as lágrimas pelos próprios pecados. Não, além disso, pode-se ver heresias que ensinam que se deve ter a experiência do perdão dos pecados, a experiência do novo nascimento, ou que deve haver certa obediência à lei para alcançar a salvação. Como se o poder de Deus para nos salvar fosse insuficiente e incompleto, por isso nós, humanos, devemos ajudar e cooperar em algo para sermos salvos, ou afirmando como se a salvação pudesse ser alcançada por meus próprios sentimentos, experiências, força e habilidade. No entanto, a afirmação de Davi dirige-se a tais pessoas declarando que o nosso Deus é muito maior e mais vasto do que vocês pensam e medem. Não é verdade? O nosso Deus não apenas criou o homem à sua imagem, mas é aquele que dirige e opera até no espírito e no coração de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus envia o Espírito Santo às pessoas que escolheu para que esse povo escolhido possa conhecer bem a Deus, e também conhecer bem a salvação que Deus realiza, para então operar e dirigir para que creiam no mérito do sangue do Filho unigênito e alcancem essa salvação. Desta forma, pode-se saber que o que se chama salvação é realizado apenas pelo poder, glória e graça de Deus, sem que nenhuma ajuda ou cooperação humana se misture nem um pouco. Não, Deus é muito maior e mais vasto do que pensamos. Portanto, não devemos usar nossa razão e sabedoria tola e estúpida para limitar, reduzir ou menosprezar o grande poder, autoridade, sabedoria e glória de Deus. E no seu templo cada um diz, glória. Aqui, templo refere-se àquele palácio celestial onde Deus reside. Em outras palavras, esta palavra significa que o nosso Deus é tão grande e vasto que até os anjos no céu, não, até os santos que viveram nesta terra, foram salvos e já subiram ao céu, ao verem esta salvação que Deus realiza, dão glória somente a Deus. Eles dizem, Deus. O fato de termos sido salvos é puramente a glória de Deus. Portanto, todos nós, santos que vivemos nesta terra, também devemos dar toda a glória e força somente a Deus. Finalmente, o texto de hoje fala especialmente sobre a escolha soberana de Deus e sua bênção nesta salvação. No texto de hoje, Salmo 29 e 11. O Senhor presidiu ao dilúvio, o Senhor preside como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor presidiu ao dilúvio, o Senhor preside como rei para sempre. Aqui, este dilúvio,
ou inundação, refere-se ao que foi descrito nos versículos 3 a 9 acima. Em suma, dizer aqui que o Senhor presidiu ao dilúvio é uma expressão metonímica que representa todos os atos do nosso Deus de governar e dominar este mundo e todo o universo de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus é o Rei que governa e domina este mundo e todo o universo de acordo com a sua vontade, assim como ele gerencia, governa e domina esta inundação. Não, todas as coisas neste mundo estão sob o governo e a soberania de Deus. Isso é o mesmo para a salvação que recebemos. O que se chama a salvação que recebemos é também puramente a soberania de Deus. Ou seja, a salvação que recebemos depende puramente do governo e da soberania absoluta de Deus. Em outras palavras, a quem Deus salva e a quem não salva depende puramente da vontade de Deus. Ou seja, de acordo com a sua vontade, ele concede graça a certa pessoa para que conheça o Evangelho e, assim, chegue ao céu, e não concede nenhuma graça a outra pessoa, deixando-a viver endurecida e cair na perdição eterna. Não, o fato de Deus pegar um pedaço de barro e fazer um vaso precioso para usar na mesa do rei, ou fazer um vaso que rola por um canto do quintal, depende puramente da vontade de Deus. Em outras palavras, estabelecer alguém como seu povo, ou estabelecê-lo como um amaldiçoado, depende puramente do coração de Deus. Além disso, não apenas isso, mas o método em si de realizar esta salvação também depende de Deus. É apenas a maneira de Deus, apenas de acordo com o plano de Deus e de acordo com sua intenção que ele realiza nossa salvação. Em outras palavras, Deus é aquele que faz nascer o escolhido selecionado antes da eternidade em tal momento, em tal lugar, envia tal pessoa para pregar, envia-o a tal igreja para ouvir o evangelho, e lhe dá a conhecer e entender ao ouvir esse evangelho, para que, de acordo com seu plano, creia no mérito do sangue do Filho unigênito e, assim, realize essa salvação. Desta forma, nossa salvação é a escolha soberana de Deus, e é puramente a operação soberana do nosso Deus. Bem, o que vocês acham? Ao dizer isso, a esposa do pastor que veio à nossa igreja no domingo passado objetou da seguinte maneira: Pastor, esta salvação não é uma escolha do nosso livre-arbítrio humano em vez de uma escolha soberana de Deus? Digo eu. Deus nos deu o livre-arbítrio, e se você pensar bem, porque eu creio por minha vontade, ou seja, porque eu tenho fé, Deus me salva, não é verdade? Então respondi da seguinte maneira: o nosso Deus é muito maior e mais vasto do que a senhora pensa. Não deve pensar na sabedoria, poder, glória, governo e soberania de Deus, de maneira muito pequena, reduzida ou limitada. Porque o nosso Deus é muito maior e mais vasto do que nós, humanos, pensamos. Disse isso porque considerei que esta senhora estava pensando em Deus, ou seja, no poder, autoridade, glória e sabedoria de Deus, de maneira muito pequena, muito reduzida e limitada. Porque anteriormente também, esta senhora afirmava que para nossa salvação, além da fé no mérito do sangue de Jesus Cristo, deveria haver um arrependimento voluntário semelhante a um mérito do salvo. E aqui ela estava afirmando a escolha do livre-arbítrio de cada indivíduo humano. Portanto, acrescentei o seguinte: o fato de a senhora poder conhecer o nosso Deus, e também conhecer e crer no mérito do sangue de Jesus Cristo, é porque o nosso Deus lhe concedeu uma graça imensa. É por isso que pode conhecer e crer em tudo isso. Se não fosse assim e Deus não lhe concedesse graça, como poderia conhecer a Deus? Como poderia conhecer o nosso Jesus? E como poderia crer no mérito do sangue de Jesus Cristo? O fato de podermos conhecer, entender e crer em tudo isso é puramente porque Deus concedeu uma graça imensa. Ou seja, porque o nosso Deus me fez nascer neste tempo e nesta terra onde se ouve o Evangelho, designou um certo pregador para eu ouvir as palavras do Evangelho, e me deu a conhecer e entender ao ouvir essas palavras, finalmente pude crer no mérito do sangue de Jesus Cristo. Se não fosse assim e eu tivesse nascido na época de Gorio quando não se ouvia o Evangelho, ou se tivesse nascido nos confins da África onde não se pode ouvir este Evangelho, como poderia receber a salvação através da minha escolha de livre-arbítrio? O fato de eu poder ser salvo agora é puramente porque Deus me fez nascer agora nesta terra onde o Evangelho é audível, e também dirigiu todas as minhas circunstâncias e meu coração, e guiou meus passos a esta igreja 153 para poder ouvir este Evangelho. Então, como se pode dizer que minha fé é o resultado da minha escolha de livre-arbítrio? Pelo contrário, o fato de eu poder crer é puramente porque Deus me concedeu uma graça imensa.
Ou seja, não crer através da minha escolha de livre-arbítrio individual, mas pode-se dizer que cheguei a crer através da graça irresistível que o nosso Deus derrama. Em outras palavras, pode-se dizer que Deus me escolheu antes da eternidade, quando chegou o momento, salvou-me com uma graça imensa. Por isso, não oramos desta maneira? Deus, obrigado por me salvar. Obrigado por me dar a conhecer a Deus, e também a Jesus, e por me dirigir e governar para que eu pudesse crer no mérito do sangue de Jesus Cristo e, assim, salvar-me. Desta maneira, o fato de eu conhecer o nosso Deus e poder crer no mérito do sangue de Jesus Cristo é porque Deus me concedeu uma graça imensa. Então, como se pode pretender que minha fé se origina da minha escolha de livre-arbítrio individual? A bem da verdade, não fui eu quem creu por minha escolha de livre-arbítrio, mas pode-se dizer que cheguei a crer porque Deus me concedeu uma graça imensa. Ou seja, não pude rejeitar a imensa graça concedida por Deus, não pude resistir a ela e cheguei a crer. Em uma palavra, pode-se dizer que não fui eu quem creu, mas fui feito crer. Por isso, na Bíblia, chama-se a esta fé um dom de Deus. Como Deus me dá a fé, posso crer. Se não fosse assim e Deus não me concedesse nenhuma graça, como poderia crer? Disse eu. Diante disso, a esposa do pastor respondeu: Ah! Eu também penso assim, e depois disse que não tinha tempo e saiu apressadamente. Bem, o que vocês acham? Este evento é exatamente o que aconteceu no domingo passado. O nosso Deus enviou aquela senhora à nossa igreja 153. Por que ele a enviou? Para me fazer conhecer e entender bem, a mim que sou tolo e ignorante, para que eu pudesse entender bem e proclamar as palavras do texto de hoje. Ou seja, através da pergunta daquela senhora e da minha resposta a ela, Deus mesmo operou e dirigiu diretamente para que eu pudesse preparar bem a palavra de hoje. Por que ele fez isso? É para aprofundar a fé de vocês e estabelecê-la firmemente. Em suma, pode-se dizer que Deus lhes concedeu uma graça imensa para guiá-los a essa salvação. Desta forma, podemos confirmar que Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu plano, mediante o seu poder e glória, realiza nossa salvação. Não, Deus é grande demais e vasto demais. De qualquer forma, esta mesma é a escolha soberana de Deus. Confessar que não fui eu quem escolheu a Deus e creu nele através da minha escolha de livre-arbítrio, mas cheguei a crer porque Deus me concedeu uma graça imensa, e crer que Deus me escolheu antes da eternidade, quando chegou o momento, salvou-me com esse poder e graça maravilhosos. Esta mesma é a escolha soberana de Deus. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Aqui, seu povo refere-se ao nosso povo de Deus escolhido por Deus de acordo com a sua vontade antes da eternidade. Mas o fato de ser usado duas vezes seguidas enfatiza que o povo de Deus são entidades que foram salvas através da escolha soberana de Deus antes da eternidade. Ou seja, o povo de Deus são entidades que Deus já havia escolhido antes da eternidade quando eles mesmos ainda não haviam feito nada, não, quando nem sequer haviam nascido nesta terra. De qualquer forma, esta palavra fala precisamente da bênção do povo de Deus que crê em tal escolha soberana de Deus. Então, qual é essa bênção? Essa bênção é a força e a paz. O que isso significa? Se nossa salvação não fosse a escolha soberana de Deus, mas a escolha do livre-arbítrio de nós, humanos, como seria? Se fosse assim, nosso povo de Deus estaria sempre intimidado, sempre inquieto e sempre ansioso. E se, por ser assim, eu acabar caindo naquele lago de fogo do inferno? Não é verdade? Quando a própria pessoa está transbordando da graça de Deus, sente-se como se fosse salva, mas, ao contrário, quando a própria pessoa tropeça devido ao pecado ou quando essa graça diminui, sente-se como se ainda não fosse salva. Desta forma, o que se chama escolha do livre-arbítrio humano é sempre caprichoso e instável. Dependendo do estado daquele dia, há dias em que parece haver fé e outros em que não, e, de acordo com isso, há dias em que parece ser salvo e outros em que não. Então, se nossa salvação fosse a escolha do livre-arbítrio de cada indivíduo humano, quão intimidados, inquietos e ansiosos estaríamos. No entanto, se nossa salvação é a escolha soberana de Deus antes da eternidade, isso se torna um consolo, força e paz imensos para o seu povo. Não é verdade? Mesmo que agora minha carne seja fraca e eu caia cometendo pecado, ou mesmo que pareça que minha fé diminuiu devido à sedução e tentação temporária daquele Satanás, o diabo, nossa salvação não será afetada em nada. Não,
Porque nossa salvação não depende da fraqueza e das deficiências de cada indivíduo humano, mas depende daquela escolha do nosso Deus antes da eternidade, pode-se dizer que é extremamente segura e firme. Mesmo que eu seja um pouco insuficiente, medíocre e tropece, como Deus certamente terá misericórdia e será compassivo comigo para me salvar certamente de acordo com aquela escolha, não estou de modo algum intimidado, de modo algum inquieto, de modo algum ansioso em meio a qualquer insuficiência, mediocridade ou tropeço, mas, ao contrário, posso desfrutar de abundante consolo, força e paz. A voz do Senhor sobre as águas. Ó Deus! Obrigado! Deus! Obrigado! Deus! Eu te amo. Quem sou eu para que tenhas me dado a conhecer o nosso Deus, e também me dado a conhecer a salvação que o nosso Deus realiza, e me dado a conhecer o mérito do sangue do Filho unigênito para crer nisso e alcançar a salvação. Obrigado por me dirigir assim. Concede-nos a bênção para que sejamos daqueles que não se afastam do Senhor até o dia em que estivermos diante dele. Abençoa em nome de Jesus. Amém.